Toda vez que você fala sobre aborto, um tema que é muito importante para a sociedade atual, toda vez que você pensa nesse assunto, algumas complicações aparecem, né? Qual a primeira complicação? A primeira é que a questão do aborto parece ser meramente feminista, né? É uma cultura feminista que valoriza, acima de tudo, a mulher, o corpo da mulher, e só. Né? O aborto parece ser um problema das mulheres, né? E esse é o perigo, né? Quando a gente fala sobre estratégias do mal, a gente tem que entender que esse povo é muito bem organizado, sabe? Muito bem arquitetado. Então todo plano, quando se trata do mal, né, ele tem que ser avaliado com mais calma. E eu vejo que o mal tem ganhado justamente por falta de avaliação dos homens, né? Os homens deixaram alguns problemas para as mulheres resolver, e isso tem sido usado contra os homens, e a gente acaba não percebendo. O aborto entra nesses problemas, sabe? Ele é um problema que atinge a sociedade atual, mas que já garante o enfraquecimento ou garante mais problemas para o futuro. Então, olha só, é um plano tão bem arquitetado que ele praticamente passa batido durante todo o dia. Não fosse algumas pessoas que lutam contra essa prática, ele já tinha sido instituído como uma coisa comum, inclusive, né? O aborto como algo comum. Pensa. E a gente vai ver na história, usando o livro Dicionário da Vida Diária, né, da Antiguidade Bíblica, que o aborto ele nunca foi bem aceito por nenhuma sociedade, né? E vocês vão ver relatos muito interessantes sobre isso aqui. Aliás, tem sociedades que condenavam tanto o aborto que matavam as mulheres que abortavam. Então, olha só, se fosse descoberto que alguém havia abortado, matava aquela mulher. E a gente vai entender por quê. Né? Um possível motivo, né? A gente não tem todas as respostas, mas há algumas coisas do passado que provavelmente motivam esse comportamento, né? Motivavam esse comportamento antes do aborto ser tão comum, né? Que é o que aconteceu. Então essa é uma série de vídeos que vai sair no canal usando esse livro aqui, ó. Pelo menos uma vez por mês eu vou usar ele com vocês, tá? Vou tentar fazer uma vez por mês. Não tá fácil gravar conteúdo e mais estranho ainda, não tá fácil atrair a atenção de vocês para conteúdos importantes, como o aborto, né? Da última vez nós falamos sobre a cultura e pouca gente viu. Eu vejo que tem pouca gente preocupada com o que está acontecendo, sabe? Sendo que o que está acontecendo envolve totalmente cada um de nós. E as pessoas, infelizmente, não querem saber do que está acontecendo. Eu vejo que no futuro, e não é fácil de prever isso, no futuro, muitas dessas pessoas ou serão enganadas por Satanás e começarão a pensar como ele quer que pensem, ou se farão de vítimas como se nunca tivesse conhecimento do que está acontecendo. Infelizmente, é isso que eu consigo imaginar a partir daquilo que está acontecendo hoje, né? As pessoas não querem conhecimento, elas são superficiais demais, e o aborto é uma realidade, e é um problema que tem que ser tratado na raiz, tá? Vocês vão ver que pessoas que são consideradas demoníacas não aprovavam o aborto. E aí fica a pergunta, por que eles não aprovavam o aborto? Se eu acho que Satanás ele é o principal defensor do aborto, né? Mas essas pessoas não conseguiam chegar a esse nível de maldade, a esse nível de insanidade, sabe? E assim, hoje as coisas estão muito mais insanas do que no passado, né? Nero, se voltasse, ou Hitler, se voltasse, eles ficariam chocados com o que acontece, tá? Isso porque a nossa mente se tornou muito mais perversa do que desses caras. Nero tinha um ideal. Ele era doido da cabeça? Sim. Mas ele tinha ideais, né? Ele tinha um certo nível de sanidade, digamos assim. Hitler também era, e cara, esses caras são fichinhas porque a gente é hoje, né? Hoje mata-se muito mais pessoas do que no passado
por motivos banais, como por exemplo uma menina que engravidou sem querer ter engravidado, entende? Aí mata-se uma pessoa e às vezes a menina morre também. Ou seja, a crueldade ficou instaurada na nossa civilização como algo comum e rotineiro, né? Então, se antes Nero tinha que fazer não sei o que para matar ali os cristãos, tinha que armar o circo para fazer isso, hoje os próprios bandidos fazem melhor do que Nero, né? Eles já matam em qualquer lugar, né? E às vezes as pessoas comuns matam também, ou seja, nós ficamos piores do que os demônios do passado, superamos os demônios do passado. Isso é um retrato que é bem interessante, porque ele mostra que a Bíblia estava certa naquilo que ela estava dizendo, né? O amor de muitos se esfriarão, entende? E é isso que está acontecendo, né? Quem viveu no segundo século experimentou uma maldade que fazia parte da guerra. E na guerra há maldade, não tem como você tirar a maldade da guerra, né? Agora, nós experimentamos uma maldade muito pior na paz, entende? A própria guerra virou diversão humana, sabe? Você vê, até hoje a Ucrânia está em guerra com a Rússia, e isso é transmitido com um toque de alegria, sabe? Os soldados russos ou soldados da Ucrânia divulgam vídeo felizes, né? Destruímos mais um míssil, ou matamos mais um russo, e isso é divulgado nas redes sociais como se fosse uma partida de Call of Duty, entende? Então olha só, nós estamos caminhando para uma total destruição, autodestruição, e isso em um período de paz, entende? É por isso que temas como aborto devem ser vistos por homens. Isso é um tema para pessoas maduras, não apenas para mulheres, mas por homens também. E talvez por não termos homens falando sobre isso, é que as mulheres também não conseguem ir tão longe e proibir o aborto. A Ana Paula, né, que é aquela deputada, acho que ela é deputada lá do sul do Brasil, Ana Paula Campagnolo, né? Ela fez um vídeo sobre a CPI do aborto, onde ela descobriu que médicos estavam envolvidos em uma grande organização abortista da militância de esquerda. Olha só. Agora, por que a esquerda quer tanto o aborto instituído? Por quê? A primeira coisa que você tem que pensar é que a esquerda ama a imoralidade sexual. A esquerda ama a imoralidade sexual, ela não quer por questões de saúde pública, como disse aquela política recentemente. Não, a esquerda ama a imoralidade sexual, sempre foi assim, tá? Existe sempre um lado da sociedade que ama a imoralidade sexual e outro lado que é conservador. Agora esse lado é chamado de esquerda, tá? E por causa da imoralidade sexual, porque eles têm que manter essa imoralidade sexual, eles perseguem tanto o aborto. Por quê? Não pode ser tão difícil matar uma criança de uma mulher que quer continuar vivendo uma vida sexual aberta, entende? Uma criança, para uma pessoa que defende esses ideais, é um prejuízo, né? Uma mãe solteira que não sabe de quem engravidou, entende? Então é por isso que a esquerda persegue o aborto, por causa dessa imoralidade sexual. Essa imoralidade sexual, ela também está ligada ao tipo de religião humana que vai dominar nos últimos tempos. Então a besta que Apocalipse fala, ela também envolve esse tipo de vida imoral. E para se sustentar, eles precisam instituir regras, né? E uma dessas regras é o aborto, tá? Agora, isso traz muitos prejuízos para a sociedade de forma geral, não apenas religioso. O problema do aborto também é um problema militar. Mas antes de chegar nesse problema, eu queria fazer uma pergunta para você, já no início do vídeo, que vai fazer com que você pesquise mais. Você sabe como é um aborto? Tem vídeo aqui no canal, na área de membros, óbvio, né? Não tem como colocar aberto, onde eu explico como é feito um aborto, entende? Então depois pesquisa. Eu me lembro que eu boto aqui nos comentários para vocês entenderem como funciona o aborto.
Um aborto é muito cruel. Se você é homem e imagina que o aborto é uma cesárea, você imagina que alguém faz uma cesárea na mulher, tira a criança e mata ela, você não tem ideia do que é um aborto, tá? Isso não é um aborto, tá bom? Só se faz esse tipo de cesárea quando a criança é retirada mais velha na barriga, ou quando ela já está morta, né? Faleceu ali dentro. Mas infelizmente, até para casos de 8 meses, 5 meses, 5 não, né? 7 meses de gravidez, o aborto não é feito com uma cesárea. Não é feito com uma cesárea. Vou explicar como é feito o aborto acima de 7 meses. A criança toma uma injeção na barriga da mulher, no útero da mulher, de um veneno. Esse veneno sufoca a criança e a criança demora 1 minuto para falecer. Então, olha só, é envenenada dentro da barriga da mãe e a criança morre. Morreu a criança, o corpo da mulher, ele é induzido a expulsar aquele corpo estranho. E aí a mulher tem um aborto como se fosse um parto normal. Tipo assim, tudo que a mulher não quer sofrer por causa da criança, eu não quero ter um filho porque eu não gosto de cirurgia, vou ter que, né, abrir minha barriga, ou o parto normal me assusta, né? Tudo que a mulher não quer em uma gestação normal, ela sofre de uma só vez no aborto, entende? Esse é um dos tipos de métodos usados no aborto. O outro, eu vou deixar o link para vocês verem aqui na descrição. Agora, o que sempre motivou o aborto? O que sempre motivou o aborto? A gente sabe que muita gente, para defender o aborto, vai falar sobre casos de violência sexual, né? Estupros. E aí acontece todo tipo de problema que realmente acontece, mas que não é o grande motivo que leva ao aborto, porque não são problemas tão comuns dentro da sociedade. Pai engravidando filha, acontece infelizmente. Padrasto engravidando a filha da mulher dele, infelizmente isso acontece. Mas isso não acontece com um número tão grande de casos que levaria a essa procura urgente da aprovação do aborto, entende? Na maioria das vezes, o padrasto que abusa da filha, ele não chega a engravidá-la, entende? Ela sofre, isso é ruim, não estou falando que isso tem que ser motivado, isso é péssimo, mas geralmente ela não engravida, entende? A Ana Paula Campaiolo falou de um caso onde uma criança engravidou do namorado, sabe? E ela conta que a família dessa criança era contra o aborto, mas aí uma rede de militância pró-aborto criou uma narrativa por trás da história dela que fez com que fosse positivo o aborto daquela criança, né? Uma vez que ela não queria abortar. Então olha só, vários problemas em relação ao aborto, né? E o aborto não é motivado principalmente por questões de assédio, de estupro, não é isso que acontece na realidade. Mas eles criam essa novela para que você seja a favor do aborto, entende? E aí algumas pessoas acabam apoiando o aborto sem perceber o que estão apoiando de fato. O aborto não é questão de saúde pública, tá? Questão de saúde pública seria tratar da pessoa que está grávida para que ela tenha uma gestação saudável, ganhe o filho e de repente depois até a própria política cuide da criança. Isso seria uma questão de saúde pública. O aborto é um assassinato público, entende? E não tem a ver com saúde pública nada, tem a ver com esse desespero sexual despertado na mulher, né, isso principalmente nas mulheres, para que ela continue a sua vida de libertinagem sexual. Isso é importante para pais, porque vocês têm que ensinar suas filhas a se comportar de acordo com o que a Bíblia ensina. Dessa forma, elas não vão apoiar o aborto naturalmente, porque a vida sexual delas será ditada pela Bíblia e não pela sociedade, tá? Então elas não vão engravidar sem querer, uma vez que elas só vão engravidar dos seus maridos, entende? Ainda que o seu casamento acabe, a criança foi fruto do casamento. Então vamos supor que
Porque esse é um problema que pode acontecer, né? Ainda que esse casamento acabe, a criança será fruto dessa relação. Dificilmente uma criança que cresce com os ensinos do pai, com o acompanhamento do pai, dificilmente essa criança engravida na adolescência, entende? É por isso que vocês, homens, deveriam se preocupar mais com isso, conversar com seus filhos, né? Para que eles não sejam enganados pelo esquerdismo cultural, não caiam nessa mentira e acabem protegendo o aborto no futuro também, tá? Agora, olha o que algumas pessoas no passado falavam sobre o aborto. Eu sei que a imagem está um pouco embaçada, mas a gente vai ler aqui, ó. Essa página de um livro, deixa eu mostrar o livro aqui. Já mostrei o livro, né? Essa página de um livro ali que eu trouxe para vocês, que vai trazer várias regras, né? Várias leis contra o aborto lá do Oriente Próximo, né? O mundo no Oriente Próximo. Então, ó, aqui, por exemplo, é uma lei do século... Esse aqui não é século não, esse aqui é ano, né? Aqui é 17 antes de Cristo, tá? Ano 17 antes de... Acho que é ano 17, pelo menos aqui não tá falando... Aliás, tá século 17 antes de Cristo. Acho que esse S é século mesmo, né? Então, a lei do Hammurabi, né? A lei 209 do Hammurabi diz o seguinte, ó. Se o cidadão bateu na filha de outro cidadão... Deixa eu ver. Calma aí. Esse aqui é um paralelo com o Êxodo, né? Porque Êxodo traz essa lei também. A gente não vai falar sobre o texto bíblico porque é bem óbvio o texto bíblico, né? Vamos direto ao ponto. A lei 209 diz: se o cidadão bateu na filha de outro cidadão e lhe causou um aborto espontâneo, ele deve pagar 10 ciclos de prata pelo feto, tá? Pelo feto, por causa da perda da criança. Aí tem outra lei aqui, a lei 210 estipula: se aquela mulher morreu, eles causarão a morte da sua filha. E aí na lei posterior, na lei da Assíria Média, número 21, e olha aí, ó, ano de 1600 até 1500 a.C., alguém que, ao atacar uma mulher, causou um aborto, tinha de pagar 2 talentos e 30 minas de chumbo, ser açoitado e trabalhar para o rei por 1 mês. Então olha só, como é que o mundo sempre olhou para o aborto. E esse mundo não é o mundo cristão. Esse é o mundo pagão. O mundo que foi condenado por Deus por causa da sua idolatria, que foi destruído literalmente por causa da idolatria, por causa da sua maldade e tudo mais. Olha como eles olhavam para o aborto, né? Já vou pensar com vocês por que eles pensavam assim. A lei número 50, que é fragmentária, exige a vida pela morte do feto ou da mãe. Tá? A vida de quem matou, obviamente, pela morte do feto ou da mãe. A lei número 53 condenava a empalação na estaca a mulher que teve um aborto deliberado. Um aborto deliberado, tá? Agora, o que é empalação? Eu vou pesquisar aqui antes de mostrar para vocês. Deixa eu ver se a minha tela não tá aparecendo aqui. Tá aparecendo, né? Deixa eu ocultar ela aqui, pera aí. Só pra gente ir direto aqui, ó. Define empalação. Empalar, né? Empalar, aqui que já vai empalar. Empalação é o verbo transitivo direto, fazer entrar, enfiar, espetar. A empalação era uma tortura feita na pessoa. Se não me engano, ela era atravessada por uma lança. Entende? É isso mesmo, eu tô vendo uma foto aqui. A condenação para a mulher que quis fazer um aborto, em qual lei? Essa aqui. A lei 53 da Assíria, né? Não, a lei... Isso aí. A mulher era empalada por ter provocado um aborto deliberado. Olha só, tamanho do problema por causa do aborto. Estas leis não são cristãs, elas são mundanas, tá? E tem mais aqui.
Aqui, ó, o aborto é atestado no corpo médico da Babilônia como o único texto fragmentário. Fazer com que uma mulher grávida deixe cair o feto. É assim que era tratado lá na Babilônia. Entre os ingredientes havia um lagarto, cerveja e várias plantas para serem bebidas no vinho, que justamente fazia com que a criança morresse envenenada, tá? Havia também várias receitas médicas mesopotâmias para induzir a expulsão do feto, que incluíam o uso de substâncias vegetais como fetícia, assa fétida, né? Agora, isso era condenado, né? Olha só o tamanho, cara. Tá vendo? Hoje no mundo é estranho você ter pessoas que defendam o aborto. É estranho, tá? Do mundo, não estou nem falando do cristianismo, né? Do mundo, é estranho. O Código Hitita, 1300 a.C., os números 17 e 18, exige compensação de qualquer um que fizesse com que uma mãe abortasse. O médico, por assim dizer, teria que compensar aquela mãe que fez abortar. A penalidade variava de acordo com a idade do feto. Olha como era importante, né? A multa por um aborto causado no 10º mês, por exemplo, era o dobro do causado no 5º mês. Por quê? A criança estava formada 10º mês, já tinha que ter nascido, na verdade, né? 10º mês mesmo. Era para ter nascido, né? Documentos jurídicos egípcios fragmentários oferecem pouca evidência do aborto. O historiador Diodoro Sículo observou: eles criam todos os seus descendentes. Aqui que está a questão. Eles criam todos os seus descendentes. Esta é a palavra que é a grande importância quando se fala sobre aborto no passado. Descendentes. Uma sociedade é construída com descendentes. É por isso que era horrível abortar, porque você perdia um descendente, entende? Então, em uma guerra, por exemplo, seria muito mais vantagem vencer uma guerra insistindo para que as pessoas abortassem do que lutando com ela, entende? Se eu quisesse acabar com o Brasil, se eu fosse da China, por exemplo, se eu quisesse dominar o Brasil, eu insistiria para que eles abortassem seus bebês e planejariam um ataque daqui a 20, 30 anos. Por quê? Porque não haveria tantos descendentes aptos para lutar. Já pensou nisso? Tudo isso envolve o aborto. É por isso que o aborto é um tema para homem, entende? Nós é que pensamos dessa maneira, né? Maneira estratégica de lidar com as coisas. Agora, lá no mundo greco-romano, olha como é que eles pensavam sobre aborto. O Pseudo-Galeno alegava que Licurgo, grande legislador espartano, e Solon, grande reformador ateniense, proibiam o aborto, enquanto os espartanos, que precisavam de homens fortes para seu exército, proibiam o aborto também. Todos proibiam o aborto. Agora, olha o que os espartanos precisavam. É justamente esta a questão. Você já reparou que em várias vezes na história, quando vai se matar um número grande de crianças, está se pensando nos homens? Já pensou nisso? Por exemplo, quando o rei do Egito percebeu, quando eles perceberam que o povo hebreu estava crescendo muito no Egito, eles não mandavam abortar as meninas. Eles mandavam abortar os homens, entende? Por quê? Sem homens fortes, uma nação morre. Ela não consegue continuar existindo, entende? Quando descobriram que o rei havia nascido, mandaram matar quem? Os meninos também, entende? Então, uma nação sem homens fortes é uma nação frágil. E a questão do aborto está também ligada a esta questão política e militar, uma nação fraca. É por isso que o Brasil é uma nação fraca. Falando assim, sinceramente, a nossa geração ela é frágil. O nosso exército não é forte. Eu sei que ele é forte contra mim, claro. Se uma pessoa do exército vier lutar contra mim, ele vai me matar em um segundo. Provavelmente eu vou morrer antes dele me bater. Só que esse exército não vai lutar contra mim. Ele vai lutar contra o exército chinês,
coreano, ele vai lutar contra o exército americano, e é aí que a coisa muda, entende? O exército brasileiro é extremamente frágil em relação a exércitos poderosos no mundo. E aí uma das maneiras de você controlar a sociedade de forma a vencer uma futura guerra é invertendo isso aqui. De homens fortes para homens frágeis. A cultura LGBT também pode ser uma estratégia militar contra homens fortes, entende? A igreja também sofre por causa disso aqui, ó. Homens fracos. Ó, nossos homens de hoje são fracos. Os homens têm medo de assumir responsabilidade, têm medo de colaborar, têm medo de começar alguma coisa, e isso faz com que nós sejamos fracos, uma nação fraca, tá? E é por isso que a sociedade antiga não defendia o aborto, né? Pelo contrário, recusava o aborto, rejeitava o aborto. Agora, antes de terminar, tem uma pessoa que eu quero mostrar aqui que é bem interessante para vocês perceberem o nível de estranheza do aborto. Quer ver? Deixa eu só achar aqui, ó. Aqui é Cícero, né? Cadê? Nero, ó. Sêneca elogiou sua mãe por nunca ter destruído um filho em seu ventre. Sêneca. Nero, ele exilou a sua esposa, Otávia, por ter feito um aborto. Nero. Cara, como é que Nero se preocuparia com uma criança se ele matou centenas de cristãos? Simples. Essa criança era sua. Essa criança era um Nerinho que dominaria geral. Enquanto os cristãos eram um perigo para ele. Então era muito melhor matar os filhos dos outros do que matar o seu próprio filho. Por isso que quando a sua esposa fez um aborto, ele exilou ela, entende? Exilou a sua esposa. Nero não era cristão, não preciso falar disso, né? Mas por questões sociais, por questões militares, eles odiavam o aborto. Agora olha quando o aborto surge, ó. Esse é um nome que muita gente não vê por aí, mas que está muito dentro da nossa cultura, tá? Os estoicos em geral sustentavam que o feto era apenas parte do corpo da mãe e que a sua vida começava na primeira respiração. Essa ideia que muita gente acha que é feminista, de que o feto ele é parte do corpo da mãe, né? O feto é como se fosse um braço da mãe, né? Então ele não tem alma, ele não tem espírito ainda. O feto é só um músculo da mãe, né? Isso já foi desenvolvido pelos estoicos. E essas ideias do estoicismo, né? Acho que esse é o nome, eu anotei em algum lugar aqui sobre os estoicos, ela já está na nossa cultura, tá? Os estoicos são aquele povo, aquela cultura que não liga muito para os sentimentos. Sabe, eles são mais frios em relação aos sentimentos. Eu fiz uma nota em algum lugar aqui, ó. Os estoicos e romanos adotavam a visão de que o feto era parte do corpo da mãe. Estoicismo é uma escola filosófica grega que pregava a indiferença ao prazer, uma vida ao extremo da razão. Desprezava todos os sentimentos, entende? Os estoicos. Agora, que tipo de sentimento tem sido reprimido por esse estoicismo moderno, se é assim que fala? O sentimento materno. O sentimento de que você agora não é mais uma menininha que pode ficar por aí, né? Você agora é uma mãe, né? E você tem responsabilidades, entende? O aborto generalizou-se no último século da República Romana e no início do Império Romano. É justamente esse o império mais destrutivo da Terra. Culturalmente falando, religiosamente falando, o Império Romano é a maior desgraça da Terra, né? E eu vou falar sobre isso em outro vídeo, onde a gente vai tratar sobre a deusa mãe. Vocês vão ver que o Império Romano não é brincadeira, tá?
tá? Império Romano não é brincadeira. Então isso tudo vem por essas culturas, né, que pregam ali pegam a indiferença em relação a certos sentimentos, mas não a todos, né? Porque os estoicos, eles fazem sexo, sabe? Eles amam esse tipo de prazer, mas eles fazem como algo sem sentimento, entende? Sem prazer, sem ligação com prazer, sem amor nesse caso, entende? E aí nesse caso, uma mulher que engravida, ela não tem sentimento com aquela criança, ela retira e joga fora, entende? É isso que acontece. Agora, na nossa sociedade, essa cultura que tem base na política, né, ela é militar também, ela ganha muito espaço com a cultura do prazer, né, onde você tem que sentir prazer o tempo todo. Você tem que sentir prazer o tempo todo. Inclusive, eu quero gravar sobre redes sociais, falando a respeito do prazer, mas eu estou olhando aí um pouco ainda sobre o metaverso. Quero conversar sobre isso com vocês mais para frente, porque isso é importante, tá? Perceberam por que o aborto é urgente? A nossa cultura cristã, ela vai morrer em alguns anos porque não tem pessoas para continuar. E aí uma das maneiras de influenciar isso, claro que não é a única, é instituindo o prazer como algo essencial na vida do ser humano. Por isso casais que se casam só para praticar sexo, né, e não para continuar a sua descendência, e também o uso do aborto como método para fugir dessas responsabilidades aí que a maternidade tem. Entendeu agora? É por isso que você que é homem deveria perseguir o aborto também, né? Não é só questão de ser cristão, é questão cultural, política, social, militar. No futuro, você também vai sofrer porque no passado você não quis enfrentar o grande problema chamado aborto. Gostou do vídeo? Gostou da série? Depois eu vou escolher outro tema daqui pra gente tratar de forma polêmica, igual fizemos agora, tá? E o próximo vídeo vai ser sobre teologia sistemática. Espero que vocês gostem. Espero que você tenha curtido esse vídeo também, né? Porque assim eu vou saber que tá dando certo. Eu sei que muita gente assiste vídeo pela TV Smart. Vocês gostam mesmo de me ver, né? O cara bota na televisão de 42 polegadas. Ai, ai. Para com isso. Mas vai lá no YouTube e curte o vídeo para eu saber. Entendeu? Curte, porque nem o YouTube sabe direito o que acontece na TV Smart, cara. Então é difícil saber o que está acontecendo, tá? Eu fico triste porque pouca gente procura esse tipo de conteúdo. Isso é sinal de que a nossa cultura está morrendo. Isso é sinal de que não tem jeito pra gente, entende? A gente não tem solução. Mas a gente está aí para passar por esses problemas, né? Você que viu o vídeo todo, você que viu o vídeo, acho que agora está um pouco mais preocupado com essas questões também. E vamos para frente, vamos continuar, porque a gente não pode parar, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!